Bom, professora Elete, a próxima pergunta se refere à campanha da senhora. Como que... Então, pode deixar mais fácil do que começar do zero. Cortou? Muito bem dito, professora. E agora a pergunta mais polêmica, mais difícil. A senhora vai ficar agora com medo, hein? Ai, meu Deus. Professora Elete, a Ai, senhora meu Deus. fala biscoito ou bolacha? Ai, meu Deus. Se eu falo biscoito ou Ou bolacha? bolacha? Nossa, você vai me fazer pensar. Biscoito ou bolacha? Biscoito, toda vez que eu penso, vem biscoito de polvilho. Bolacha, recheio, doce. Se eu falo Doce. biscoito, bolacha, Comumente a senhora fala mais o quê? Bolacha? bolacha. Bolacha? E agora, pastel. A senhora prefere de carne, de queijo, catupiry? Qual é o seu favorito? É muito engraçado, né? Apesar de eu ser uma pessoa de muita opinião certa sobre as coisas, Sim. quando você pensa em pastel ou em comida, eu penso no dia que eu acordo, como eu tô. Mas quando eu vou, por exemplo, pastel de feira, eu penso em pastel carne, eu penso em Carne. pastel calabresa, é um só, então. Depende do dia. Depende do dia. Tudo bem. Bom, então é isso. Obrigado, Elete, novamente, por ter cedido seu tempo, pela oportunidade. E para finalizar, a senhora quer deixar alguma mensagem, algum recado para a população, né, para o povo de Imbuguçu? Bom, eu quero sim, obrigada pelo espaço. Eu gosto muito de brincar porque eu acredito que a vida tem que ser mais leve, né? A gente tem muitas coisas sérias para pensar. Mas o recado que eu tenho para dizer é assim, estamos chegando no final de um processo eleitoral. Nós vamos chegar no dia das eleições, no próximo dia 15. As nossas escolhas resultarão nos próximos 4 anos. Então eu acredito que é o momento da gente pensar de verdade. Nós temos hoje 10 candidatos a prefeito em Imbuguçu e quase 270 candidatos a vereadores. Não dá para a gente afirmar que tudo é ruim, como muitas pessoas acham. Há muita gente preocupada assim com a causa, preocupada com a causa da saúde, dos jovens, do idoso, do meio ambiente. Há muita gente boa vindo por aí. Então a gente precisa realmente parar, pensar, analisar. Quando eu tomei a decisão de entrar na política, eu sou uma professora atuante dentro de sala de aula há quase 20 anos. Eu amo muito o que eu faço. Todos os jovens que me conhecem sabem, nossa, a causa da Arlete é os jovens. E vai ser sempre, eu defenderei os jovens e de unhas e dentes, como eu sempre fiz e faço, porque eu acredito que o jovem é o futuro da nação. Eu não invisto naquilo que eu não acredito, por isso que eu sempre estou investindo no jovem, por isso que eu sempre trago o jovem como prioridade. O jovem, quando a gente dá a oportunidade para ele se tornar o protagonista, ele pinta o set, ele transforma o mundo. Então é por isso que eu acredito tanto na causa em relação ao jovem. Em relação à mulher, eu acredito que muitas vezes, porque também é uma bandeira que eu levantei, exatamente isso, por conta do machismo, por conta do preconceito que a gente tem em relação à mulher. A gente nem sabe como é, mas a gente sempre discrimina. E eu acho que todas as vezes que isso acontece, que uma mulher se sente inferior, a sociedade toda perde. Então, o que eu tenho para dizer para os munícipes? Votem consciente. Eu sou uma professora que eu estou entrando hoje na política. A política sempre esteve envolvida dentro das minhas aulas, porém como candidata é a primeira vez. A minha ideia não são promessas, são propostas de trabalho para o município. A primeira proposta minha está pautada na expansão de cursos de capacitação profissional para o jovem. A segunda proposta, irei brigar, eu não gosto muito da palavra brigar, eu vou usar a palavra lutar. Irei lutar na Câmara por novas parcerias com empresas privadas de Imbuguçu para que a gente consiga viabilizar mais oportunidades de trabalho para o jovem. A terceira proposta minha foi feita pensada junto com o nosso candidato executivo do partido do Sandro. Eu fui conversar com ele sobre possibilidades de trabalho, do que a gente pode ampliar em Imbuguçu para o jovem, e nós chegamos nas frentes de trabalho jovens de 16 a 21 anos. O jovem tem uma bolsa auxílio, com essa bolsa auxílio o jovem pode pagar o seu curso, o jovem pode tentar a faculdade. Essa bolsa auxílio fará com que o jovem consiga pôr em execução seu projeto de vida, um curso tecnólogo ou
numa faculdade. E nós vamos lutar para que isso aconteça. A gente precisa inserir mais jovens no mercado de trabalho, a gente precisa dar oportunidade para o jovem, porque se a escola, a faculdade, o município não der oportunidades para o jovem, nós sabemos que o mundão de Deus aí fora, ele vai dar. E ele dá uma oportunidade que muitas vezes o caminho é sem volta. Então a gente precisa trabalhar na prevenção antes da gente perder jovens. Como professor, vocês não têm noção de quando a gente sabe que um jovem foi preso, um jovem faleceu, um jovem foi assassinado. Quem perde? O jovem, a família, a sociedade, o professor, todos nós perdemos. Quando o jovem ele entra para uma sociedade e ele ganha seu dinheiro, ele trabalha, ele consegue seu emprego, ele é um empreendedor, tudo se transforma, a vida dele transforma, ele tem uma atuação diferente dentro de casa e isso muda uma sociedade. Então, o que eu quero dizer para vocês, invistam nos jovens e para investir nos jovens, pense no candidato que vai trabalhar pelo seu filho, pelo jovem que está aí. Como professora, essa é a minha proposta, minha primeira e não poderia ser diferente, uma vez que eu visto a camisa dos jovens. Outro é o Centro de Referência da Mulher, que nós precisamos sim viabilizar através de multirões, através dos caminhões, dentro desse centro, os exames destinados a gente como mamografia. E também foi uma conversa que nós tivemos com o nosso executivo e que vem com a ideia do centro de diagnóstico e eu coloquei a ideia do centro de referência. Eu estive visitando, como eu falei, o centro de referência no Taboão e é um sonho. E a gente não pode deixar que o sonho seja só do outro. O outro tem o direito de sonhar, mas nós também, como mulher, como munícipes, como mães, né? É isso que nós queremos. E uma outra, eu não vou colocar todas as propostas, né? Elas estão, senão vou ficar falando uns 10 anos e todo mundo me conhece, sabe que eu falo demais mesmo, demais. Sim. Mas uma bandeira que eu levanto muito, gente, é o empreendedorismo. Eu penso que dessa coisa de deixar de ser empregado, passar a ser patrão, é uma frase bonita. Mas se a gente não tiver um Sebrae por trás, se a gente não tiver um órgão competente que nos ajude a calcular, fazer planilhas de gasto, de custos, de lucros, nem sempre a gente consegue. Então, por que não a gente ter aqui em Bugaçu um órgão onde nos ajude, nos oriente, onde nós tenhamos ferramentas que a gente possa trabalhar? Entre outras, a cultura, o lazer, entre outras coisas que a gente vem trabalhando, a saúde, mas são outras propostas, tá bom? Eu agradeço desde já, agradeço a oportunidade. Eu espero de verdade que no dia 15 vocês lembrem com muito carinho do 14777, professora Arlete. Porque em Bugaçu precisa da professora Arlete. Muito obrigado, boa eleição para vocês e bom voto consciente. Ele vai durar 4 anos. Bom, então, Arlete, obrigado novamente pela oportunidade, ter cedido tempo e ter aceitado o convite que foi feito em cima da hora. Eu sou o Matheus César, obrigado pela audiência e a gente se vê na próxima.